Alô, muito bom dia a todos que estão nos ouvindo agora pela 90.5. Bom dia, mulher, nessa segunda-feira ensolarada, gente. Que segunda-feira promissora, na bênção de Deus. Olha, o Bom Dia de Mulher é um oferecimento da Casa Faria. Casa Faria, cama, mesa e banho. Aquela bem ao lado dos Correios, bem pertinho dos Correios. Todo mundo conhece, que há mais de 50 anos ela acompanha você e a sua família. Então, olha, gente, tem oferta especial para vocês lá na Casa Faria. Tem jogos de lençol e colcha com desconto e parcelamento em 10 vezes. Olha só não compra quem não quer. Você, mulher que tá na panha do café, quer a sua casa bonita? Vai lá na Casa Faria, tá? E falando que é do Bom Dia Mulher, você é recebida com muito carinho, tá bom? Olha só, o meu alô é pra quem hoje? É para os homens. Olha só, Bom Dia Mulher hoje. O alô é para vocês, homens que estão ouvindo a Rádio 90.5. E olha que não são poucos não, tá? Aonde eu vou, na roda de amigos, falo, ó, tô escutando o seu programa. Ó, bom dia, mulher. Ainda falo os dias ainda, hein? Segundas, quartas e sextas, 10 para as 10. Então, para vocês, homens, o meu muito obrigado e continua sintonizado conosco, tá? Gente, hoje tem uma convidada que mora no meu coração. Ô, mulher maravilhosa, mulher cheia de graça, tá? Doutora Lidiane Silva, seja bem-vinda, doutora Lidiane Silva. Bom dia, muito obrigada. Prazer começar a semana aqui pertinho de você, Vera, nesse programa que tem aí impactado a vida de outras mulheres, né? Isso mesmo, as mulheres têm nos dado feedback, elas falam que escutam o nosso programa, falam que gostam das mensagens e muitas pedem até aconselhamento. Eu falei, gente, eu não tenho essa capacidade, mas eu vou trazer uma pessoa para falar para vocês. Eu trouxe, tá, gente? Que prazer estar aqui. Eu trouxe a doutora Lidiane, ela vai se apresentar agora para vocês, mulheres, entenderem com quem nós estamos conversando hoje, tá? Bom, eu sou psicóloga, né? Atuante há 15 anos no mercado de trabalho. Me formei como médica, hoje estou atuando na psiquiatria, né? E sempre levando informações para a população, falando sobre saúde mental, sobre a importância de cuidar da saúde mental e viver bem, com qualidade de vida. Isso é muito importante. Eu acho que o que é mais importante hoje é isso, esse tema que a gente vai abordar, que é saúde mental, que é o viver bem, né? Que é o viver com consciência. Sim. Né? Quando doutora Lidiane, tem até uma pergunta aqui falando sobre isso, mas a princípio, hoje nós vamos falar sobre amor próprio. Gente, amor próprio não é só para mulher, não, né, doutora Lidiane? Todo ser humano tem que ter amor próprio, é a base do desenvolvimento e da evolução. Porque quando a gente fala assim, Bom Dia Mulher, ele não está voltado só para as mulheres. Como eu bem falei, né, tem o público em geral que nos escuta hoje, pode incorporar o tema de hoje, que é o amor próprio. E o amor próprio, ele hoje, dentro desse mundo que nós estamos vivendo, né, eu falo que ficou meio de cabeça para baixo. Eu não sei se ele tá tombado, se ele tá virado. Eu não sei. As pessoas estão tentando se encontrar no mundo. Mas aquelas que já se encontraram, acho que já deram um passo à frente. A primeira perguntinha que eu tenho para fazer é o seguinte. No momento em que estamos vivendo, onde tudo é, entre aspas, perfeito, né? Onde se encontrar na realidade, dentro do tema, né? Do amor próprio. Por quê? Tudo hoje é o outro. E você? Sim. É uma pergunta muito importante, porque a base do amor próprio está na autoestima. E se encontrar não é se encontrar no outro, não é encontrar o seu lugar no mundo. Primeiro é encontrar a si mesmo com você mesmo. Profundo, né? E filosófico. Porque a gente precisa tirar um pouco o foco do outro. A gente recebe muita influência no dia a dia que você se molda a ser quem as pessoas esperam. Então a autoestima, o amor próprio, ela é voltado para a sua individualidade. Quem é você hoje? O que você sente por você? Por que às vezes você é tão crítico com você mesmo? A autoestima é você se amar.
E o amor, ele está muito mais relacionado à compaixão que você tem consigo mesmo. E a gente já vem de uma cultura, Vera, que é muita autocobrança. A gente se cobra muito e tem uma cobrança externa da sociedade, desse meio onde a gente vive. E foi o que você disse agora há pouco. As pessoas estão perdidas porque a gente quer se encontrar no outro e não em si mesmo. Então, o amor próprio, ele vem da nossa conexão com a gente mesmo. É até bíblico, né? Ame o seu próximo como a si mesmo. Então, a gente precisa desenvolver esse amor próprio para a gente saber o que é amar o próximo, o que é amar o outro. Porque, infelizmente, muitas pessoas estão se baseando na realidade do outro. Sim, é um processo de comparação, comparação. Né? Que veio piorando com as redes sociais, infelizmente. Exatamente. E você falou da individualidade. Como que a pessoa, não vou falar nem mulher, tá, gente? Como que a pessoa ela consegue se enxergar? Quais os mecanismos que ela tem que buscar para ela se enxergar enquanto ela e ela ter a suavidade para conviver com as adversidades? Então, primeiro, quando a gente fala de individualidade, não quer dizer que a pessoa vai ser egoísta. Tem muitas pessoas, às vezes, que chegam no consultório e a gente começa a trabalhar a questão do amor próprio, ela fala assim, mas aí eu tô sendo egoísta. Não. O amor próprio é você saber colocar limite em você e também nas pessoas. Porque quando você não tem um embasamento, Vera, de autocuidado, você acaba não sabendo falar não para as pessoas. E é daí que vem os relacionamentos tóxicos, que a adversidade acaba te adoecendo. Por quê? Problema a gente tem todo dia. Agora, o impacto que esse problema vai ter, essa adversidade vai ter no seu psicológico, no seu emocional, na sua autoestima, é você que determina. Você que coloca os limites. Você que coloca os limites. E quando você tem um perfil de autocontrole, quando você sabe o seu valor, nem tudo te atinge com a intensidade de trazer malefícios. Mas te ensina alguma coisa. Você tem mais equilíbrio para lidar com as adversidades do dia a dia. Então, a grande pergunta é, por que eu preciso reagir dessa forma? Por que eu preciso, talvez, me anular para poder me sentir aceito ou para poder conseguir algo que eu tanto almejo? Então as pessoas hoje vivem no extremo, é 8 ou é 80. E o que a autoestima, o amor próprio faz? Ele te direciona a viver um equilíbrio. Você não vai fazer nada que vai te machucar, você não vai fazer nada que vai tirar a sua energia ao ponto de você adoecer, porque você sabe o valor da sua vida, você sabe o valor que é se amar. Então a gente vem dessas técnicas diárias, né? De autoafirmação, você falar que você se ama. E eu vou dar um exemplo, semana passada minha filha vai fazer 11 anos esse mês. E eu comecei a falar com a Esther autoafirmações que ela deveria falar para ela mesma. Na hora ela travou e ficou com vergonha. Ela, mãe, eu não vou falar isso. Eu falei, minha filha, isso é importante porque você precisa desenvolver sua autoconfiança. Você precisa se sentir bonita, você precisa falar que você é amada. E é muito impressionante, Vera, porque quando você não consegue se olhar no espelho e fazer uma atividade terapêutica de falar coisas boas para você, você vê o quanto você está limitada, o quanto sua autoestima está baixa. Porque nós precisamos aprender a falar coisas boas para nós mesmos, para depois a gente elogiar o outro. Nossa, isso aí é um exercício diário. Diário. É uma reprogramação mental. Diariamente, abrir os olhinhos na sua cama, você já tem que falar coisas boas e positivas a seu próprio respeito. Porque a gente espera isso do outro, né? Olha só, aí vai puxar gente, um assunto puxa outro. Olha só, eu pelo menos na minha idade, eu não me recordo de ter recebido isso que você fez com a sua filha, né? De você ter dado essa educação, como a gente chama isso? Educação emocional. Emocional? Sim. Porque olha só, quantos conflitos existentes da minha geração por falta do controle emocional não passado pela educação que obtiveram, principalmente da mulher. Porque na minha geração, eu sou mais velha que você, a minha geração foi educada para ser a mulher do lar e mãe. Nada contra, tá? Só que muitas mulheres, geração de 68, elas queimaram o sutiã em praça pública porque elas não queriam mais se subjugar a tais situações. Só que isso foi gerando conflitos internos e de se posicionar. E que muitas mulheres hoje, elas estão sobrecarregadas porque elas não sabem
como é que eu vou dizer? Dividir, né? Separar a mulher do feminino com a mulher do hoje atual. Cria-se esse conflito, principalmente na relação entre dois, sim, não é isso? Sim. Fala para nós assim, para essas mulheres que vivem, como você falou que você tem experiências, eu também tenho algumas experiências quando eu iniciei minha carreira jurídica lá atrás, né, nas audiências de divórcio, eu via como a mulher é subjugada. As mulheres do lar eram subjugadas. Então eu falo, gente, isso tem que mudar. A mulher tem que começar a se posicionar para ela não viver essa opressão, né? Então hoje, vamos fazer uma pergunta para as pessoas entenderem. Hoje, como a mulher ela consegue equilibrar o ser feminino com o ser esposa, o ser mãe? Como ela faz esse equilíbrio nessa sociedade hoje de cobrança? Nós trazemos uma questão sócio-histórica que ainda traz impacto no nosso dia a dia, principalmente na formação da nossa personalidade, no controle das nossas emoções, Vera. Infelizmente, as pessoas não recebem educação emocional. Eu até falo que se todo mundo fizesse terapia, ninguém chegaria no meu consultório na psiquiatria. Certo. Porque as pessoas precisam desse direcionamento, porque a grande maioria tem traumas. Traumas porque a autoestima foi banalizada, porque ela foi subjugada, porque ela tem sentimento de rejeição, porque aquela parentela, a família dela não sabia lidar com as emoções, todo mundo tinha que ser forte e acabar anulando as suas emoções. E até hoje, 2025, a gente tem traços, a gente traz essa herança dessa educação tão rígida em relação às emoções. Parte disso é você virar para uma mulher hoje e falar assim, por que você não faz terapia? Ela vai virar para você e falar assim, mas eu não preciso. Eu dou conta, vai passar, ou eu não sou doida, para que eu vou fazer terapia? Até hoje nós temos esse discurso. Então a mulher, ela precisa estar no centro da vida dela, e ela precisa perceber isso, porque as mulheres estão vivendo de forma automática, Vera. Ela já acorda, já preocupada com o dia de amanhã, porque ela tem que dar conta do dia de hoje. Então, quando a gente está com o pensamento acelerado, a gente não percebe as nossas sensações, tudo é feito, vamos embora. E vai chegar uma hora que é uma gota que faz transbordar o copo todo e a mulher acaba adoecendo. Então, assim, enquanto mãe, hoje as mulheres se cobram muito, porque não tem tanto tempo para os filhos. Então, o meu tempo ele tem que ser de qualidade. Se eu tenho 40 minutos, 1 hora com os meus filhos, eu tenho que chegar na minha casa, educar, mas saber o ponto que eu também preciso dar atenção, que eu preciso também dar amor. Se eu estou no meu trabalho, eu não levo meus problemas do trabalho de casa para o trabalho, mas eu vivo ali, saí do trabalho, eu sou outra mulher. Enquanto eu estou na academia, eu estou focando em mim. Então, trazer esse equilíbrio para a nossa vida é saber que nós somos corpo, mente e espírito. E nós temos que trazer equilíbrio para essas 3 áreas. Quando você foca em você, no seu bem-estar, as outras fluem normalmente. O problema é quando a gente coloca tensão, preocupação e problema em tudo. Aí a gente perde o equilíbrio total e não tem satisfação com nada. Vamos colocar um limiar, 2 pontos. Para a mulher hoje que já vive uma situação dessa, né, de sufoco, de angústia, de muito sobrecarga. E vamos colocar depois as mulheres novas que estão vindo hoje, né? Que de repente não tiveram essa educação emocional, mas estão procurando de outra maneira. 2 pontos. Porque hoje a gente vê muito na rede social, as mulheres que se chamam empoderadas, elas estão fazendo a leitura do empoderamento de uma maneira errônea. Extrema, né? Então vamos falar para esses dois exemplos, né? Para a mulher que já vive isso hoje e para a mulher que quer se posicionar. Eu sempre falo para os meus alunos que cada caso é um caso. Porque a mulher ela é muito influenciada pela cultura onde ela vive. Então hoje você vê meninas de 15 anos na internet que elas já têm esse empoderamento, já trabalham e já têm o seu próprio sustento, que são as influências. Nós temos mulheres hoje que trabalham, mas ainda depende do marido financeiramente. Então o empoderamento não é o que eu quero mostrar para você, mas é o amor e o respeito que eu tenho por mim de colocar limite nas pessoas.
As pessoas, algumas mulheres acreditam que empoderamento é brigar, é levantar uma bandeira de guerra contra o homem. Não é isso que é empoderamento. Empoderamento é você se sentir poderosa. É uma liturgia mais branda, mais sensível e acessível. É a mulher, ela reconhecer a sua sexualidade, ela se sentir bonita, ela ter a liberdade de vestir o que ela quer, de se arrumar da forma que ela quer, sem se preocupar com o julgamento alheio. Então, o empoderamento, ele te coloca no centro da sua própria vida, porque é você que conduz a sua vida. Agora, quando a gente pega um empoderamento, onde a gente quer dominar massas, a gente acaba se perdendo, porque ninguém muda ninguém, ninguém controla ninguém. Então, tanto a mulher atual, quanto a mulher que vem se desenvolvendo com as suas bagagens, né? Eu falo, todo mundo tem um baúzinho de trauma que a gente vem trazendo, né? Exato. Mas todo mundo passa por situações onde ela vai crescer, às vezes, na problemática e no estresse do dia a dia. Mas o importante, Vera, é essa mulher olhar para ela mesma e falar, eu tô aqui, já fui, agora quem que eu quero ser? Sempre há tempo? Sempre há tempo. O ser humano está em constante evolução. Às vezes a pessoa fala assim, nasci assim, vou morrer assim. Não, a gente tem que se permitir. A gente escuta isso muito. A gente precisa evoluir, porque as pessoas, de forma geral, elas estão se acostumando com o sofrimento, elas estão pegando problemas e achando que é normal viver assim. Não é. A gente tem que aprender a viver de forma leve. Vai ter problema? Vai, mas até a forma de ultrapassar esses problemas é que vem a resiliência. É onde eu estou amadurecendo, onde eu estou aprendendo, eu estou criando estratégias para ter orgulho de quem eu sou. Então sempre há tempo da gente evoluir. E o diálogo, ele é o quê? Uma ferramenta chave para isso? Fundamental. E cada vez mais parece que a gente está regredindo muito com a sociedade, porque quanto mais se traz informações, orientações, fala, vocês precisam falar, mais as pessoas se calam. Por medo do julgamento, por medo do atrito. Por que a internet hoje se tornou um campo de batalha? Porque o que eu não tenho coragem, às vezes, de conversar pessoalmente, eu jogo na internet. Eu critico na internet. Isso faz muito mal. Faz a sociedade regredir de uma forma violenta. Como eu disse no início do programa, hoje meu alô especial foi para os homens. Né? Qual o olhar masculino hoje? O que falar para os homens hoje que estão enfrentando entre aspas, né? Uma mulher diferente? O que falar para esses homens de hoje, né? Como eles têm que enxergar uma mulher, como eles têm que entender uma mulher no relacionamento a dois, né? Na sociedade. Como falar para esses homens o que é uma mulher hoje? Isso é complexo, Vera, porque a mulher, ela ainda traz a essência de delicadeza. Até a mulher que fala, eu não gosto disso, não gosto daquilo, é um mecanismo de defesa que ela tem às vezes para se mostrar forte, para não se mostrar vulnerável, porque tem muitas que carregam essa vulnerabilidade de falar que não quer ser romântica, não quer ser bem tratada, mas qual mulher que não quer um homem gentil, um homem que tenha educação ao falar, um homem que tenha carinho com essa namorada, esposa, amiga, ou até mesmo um pai? Qual pai que vira para a filha, às vezes de maneira muito rude? Qual criança que não quer o pai falando de uma forma mais delicada? Então, a mulher, ela traz na sua essência, na sua personalidade, uma delicadeza. Por mais que a mulher hoje se coloque no mercado de trabalho, seja útil, tenha as suas capacidades, ela ainda gosta desse tratamento gentil. Isso faz muita falta entre o homem e a mulher, né? Porque você entra numa relação, a gente critica muito o comodismo, caiu na rotina, mas a educação e o bom senso nunca sai de moda e nunca pode passar com o tempo. Eu acho. Então, para entender as mulheres hoje, se o homem ele sabe ouvir a mulher, já é meio caminho andado. Porque muitos não querem ouvir, né? Muitos não querem ouvir. E para os homens hoje que têm filhas mulheres, vamos tocar nesse ponto, porque eu estava vendo, acho que não sei se era um filme, ou se era numa internet, ou se era em algum lugar. Eu sei que eu vi e me chamou muita atenção. Os homens que têm filhas, vai chegar um momento que as filhas também iniciarão relacionamentos para acabar em relacionamentos de casamentos e tal. E dizem que os filhos, né, eles veem os exemplos dentro de casa e a menina, ela busca um marido, um parceiro, a exemplo do pai. Como que é isso? É uma teoria psicanalítica, né, que fala mesmo sobre isso, tem fundamento, tem comprovação científica, que
quando a base familiar é a primeira, que é pai e mãe. Então, tudo aquilo que é vivenciado e percebido pela criança é guardado no inconsciente. Então, aquilo que falta para a criança, principalmente a menina na figura paterna, inconscientemente ela procura nos homens que ela vai se relacionar. Então, se o pai não foi muito amoroso, ela vai procurar alguém que seja muito amoroso. Mas aí que vem um problema. Sempre quando a menina procura assim, eu não quero um homem que tenha isso, 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 não quero isso, isso, isso. O cérebro ele não sabe captar o que é certo ou errado, o que é sim ou não. Mas se está muito na sua mente o não, 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 ele te direciona sem você perceber para uma pessoa que tem todos os defeitos do seu pai. Nossa, isso aí é profundo, gente. É profundo. Então, é por isso que a gente fala, e não é clichê, que a gente precisa pensar no que a gente quer, no que é positivo. Porque todo o mecanismo do subconsciente, das nossas percepções, é de acordo com o que é manifestado como uma verdade na nossa mente. Se eu só penso negativo, se eu só foco no que eu não quero, eu atraio aquilo que eu mais penso. Não, é verdade. Nossa, então, pensamentos. Papai. As meninas estão, assim como os meninos, percebendo a relação dos pais. E a gente precisa estar atento a isso, porque é reflexo. Pode ser que ela vai crescer, vai fazer terapia, mude sua percepção, né? Essa geração de hoje está mais adepta à terapia, ao autoconhecimento, mas as influências que a criança desenvolve tá trazendo até hoje. Vou te dar um exemplo simples. Se você passa muita dificuldade, não tinha o que comer, quando você tem filho, você quer comprar tudo aquilo que não tinha. O filho às vezes nem quer comer biscoito recheado, mas a despensa está cheia de biscoito recheado. O filho às vezes não quer nenhuma roupa, você está comprando aquela roupa porque você não teve. Então, nós temos dois tipos de pais hoje. O pai que repete o comportamento dos próprios pais que ele teve e o pai que faz tudo ao contrário do que os pais fizeram, mas de uma forma tão intensa que acaba sendo prejudicial. O equilíbrio ele tem que haver, né? Em tudo. Em tudo. Porque eu vi essa cena, o pai dando flores para a filha no dia do aniversário, né? Ele conversando com a filha, levando para passear. Ele fazia N coisas que criou memória naquela filha, que quando ela cresceu, ela buscou aquele pensamento positivo. Sim. Ela queria aquilo para ela. E energia emana muito. Nós somos energia, né? Nós somos energia. E é muito significante isso. Porque o pai leva flores para a filha, mas também leva para a mãe. Porque tem muito pai que trata a mãe mal na frente dos filhos e depois mima os filhos. Querendo ou não, essa construção do que é relacionamento já está sendo amparada. Então a gente tem que ter um cuidado das nossas ações, porque nós somos exemplos. Por mais que as pessoas, às vezes, não aceitem isso, e é o que nos confronta, nós estamos sempre sendo observados, imitados, condicionados o tempo todo. E isso vai influenciar no desenvolvimento dos nossos filhos. Agora tem uma frase clichê também, que tanto vem da mulher quanto vem do homem. Não existe mais mulher nesse mundo para casar. Ou não existe mais homem nesse mundo para casar. Como assim? O que mais tem nesse mundo é homem, o que mais tem nesse mundo é mulher. Eu escuto muito isso também. Mas isso vem muito do ego, da questão do controle, do medo, a insegurança. Porque eu quero uma pessoa que eu possa moldar. Isso falando de forma inconsciente, né? Uma pessoa que tem que caber na minha vida e tem que vir pronto. Esse perfeccionismo não existe. Nós não somos perfeitos. Imagine quem vai chegar na nossa vida. Então, relacionamento, a gente precisa ter coragem e ter paciência. E principalmente essa questão do amor próprio, Vera, porque hoje se fala muito de relacionamento tóxico e ninguém coloca limite em ninguém. Então a gente precisa trazer essa base da educação, do carinho, da gentileza, e entender que quando alguém chega na sua vida, às vezes com idade diferente, personalidade diferente, criação diferente, então tem um tempo para a gente se adequar e se moldar ao outro. Então tem que ter paciência. Para casar você vai achar, mas você tem que ter paciência para esperar e procurar também, porque até hoje tem pessoas que acham que vai bater alguém na porta, um príncipe encantado. Um príncipe vem num cavalo branco. Não vai chegar. E você vestida de princesa. E o mais comum também é a pessoa falar que tá com preguiça, né? Ai, que preguiça de conhecer alguém e tal e tal. Quando você tem preguiça de conhecer alguém, é algo que você precisa olhar para si mesmo e entender por que você tá bloqueando, porque é natural. Relacionamento é algo natural, nós não nascemos para ficar só.
precisamos desse acasalamento, isso é uma questão do ser humano. Então, a gente tem algumas questões aí para ser trabalhadas. É tipo comer porçãozinho de sal com fulano, para entender Pra o tempero saber dele. quem é, isso aí. Entender o relacionamento deles com a família, né? Isso é muito importante. Como ele trata a família, Sim. né? Pode ser que tenha aí um psicopata, né? Não sei, mas assim, eu já vi casos de pessoas que eram super traumatizadas no âmbito familiar, tinha realmente uma resistência na família, mas tinha um relacionamento muito saudável, até porque trazia aquela conotação, não quero ter uma família como era a minha, né? Então, não é um objetivo, a pessoa tive trauma na minha família, vou ter uma família traumatizada. Não é uma regra. Na verdade, não é uma regra. graças a Deus que não é regra, né? Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. A gente bota na balança. É muito assunto, né? Então, olha só. Eu acho que nós já falamos isso, mas como a mulher deve se posicionar em relação a superar todas as adversidades e não esquecer delas? Delas. Porque, olha, eu falo que o dia tem 24 horas. Né? Aí, se a gente divide em 3 partes, nós temos 8, 8, 8, né? 8 horas de sono, 8 horas de trabalho e as 8 horas, o que faz com o tempo? Então, assim, o que a mulher, para ela ter esse amor próprio, ela fala, eu não tenho tempo, mas o tempo é a gente que cria? O tempo é a gente que cria através das nossas prioridades. E para ter prioridades, a gente tem que ter conscientização. Por exemplo, as pessoas vão muito naquilo que é punitivo ou que tem algum ganho. Eu preciso trabalhar todo dia, porque se eu não trabalhar eu não ganho dinheiro. Então, as mulheres levantam cedo, vão para o trabalho, exercem sua função ali. Mas quando você fala assim, saiu do trabalho, faz uma caminhada, faz uma atividade física, se na cabeça dela não tem a conscientização que isso é para o bem-estar dela, para ela cuidar do corpo dela, da mente dela, ela não vai. O que eu quero dizer? As mulheres às vezes pegam as obrigações como se fosse a base da sua existência, e não é. No período de 24 horas, se você tirar 40 minutos para uma atividade física, você tirar 1 hora para escovar seu cabelo, se você gosta de fazer isso, 1 hora para escovar seu cabelo, ir lá no salão fazer sua unha, e você tá bem, ótimo. De segunda até domingo, essa mulher ela tem como estruturar a agenda dela, por exemplo, 20 minutos antes de dormir, para ela fazer uma prece, para ela fazer uma reprogramação mental, de 15 em 15 dias fazer uma terapia. Então, tudo é uma questão de prioridade, tudo é uma questão de compreensão do amor que eu preciso exercer comigo mesmo. Isso é importante. Então, você tem que ser a sua prioridade, né? Tem. Tá. Qual o conselho, doutora Lidiane, você que já tem 15 anos de profissão, né, para as mulheres sobrecarregadas, para elas acharem o equilíbrio? O que elas têm que fazer? Eu não sei se eu estou repetindo a pergunta, mas assim, vamos ser direcionadas. Mulheres, eu falo muito, acordem, né? Acordem. A vida está passando. A vida está passando. E é muito fácil você colocar a culpa no outro, né? Sim. Sabe o que é mais confrontador em terapia? É você perceber que você é responsável até porque as pessoas fazem com você. Volto a dizer, do limite. Porque a gente sempre está colocando a culpa no trabalho, na escola, e é nisso e aquilo. Mas e as minhas escolhas? E o meu poder de gerenciar a minha própria vida? Porque, direto ou indiretamente, quem manda em mim sou eu mesma. Então, a gente precisa ter essa conscientização de querer também mudar. Porque a zona de conforto, Vera, ela é desconfortável. A gente se acostuma com essa correria, com esse estresse do dia a dia, com esse monte de cobrança. E a gente vai adoecendo sem perceber. Então, a gente precisa parar e refletir. Será que eu estou feliz fazendo isso aqui? Será que eu estou satisfeita com o meu trabalho? Se eu não estou, eu posso mandar currículo para outro lugar, eu posso fazer um novo curso, o que eu faço para mudar? E às vezes essa sobrecarga faz você pensar que você só tem aquele caminho ali, que você tem que viver só aquilo, e não. Nós estamos em constante possibilidade de recomeço e a gente precisa aceitar e se permitir. Os filhos hoje, a mulher que tem filhos e os filhos, elas não sabem como colocar esse desabafo para os filhos, né? Dentro de casa, ela tem que lavar, passar, cozinhar, ela tem que educar, ela tem que colocar os limites e tal. Como levar aos filhos essa consciência de que eles precisam ajudar? Aí vem a questão do limite e direcionamento de tarefas. Porque os pais, hoje em dia, não estou falando dos nossos, não,
Eles davam uma ordem e era para ser cumprido. Hoje em dia, você manda um filho tomar banho, ele não vai. Você manda arrumar a cama, ele não arruma. Então, os pais já estão tão estressados que eles pegam e fazem ou pedem uma funcionária, uma secretária para fazer. Porque eles não querem ter um embate, eles não querem ter um problema a mais para resolver. Isso é muito prejudicial, porque a gente está tendo uma geração que faz o que quer, sem limite, sem educação necessária. Então, tem que ser direcionado. Toda criança tem que ter rotina. E faz parte dessa rotina ele aprender a tomar banho, colocar a roupa no cesto, a arrumar sua própria cama, a juntar os livros que ele deixou espalhado porque estava estudando. Então, às vezes, a gente coloca muito problema naquilo que é simples. Tem que ser direcionado, tem que ser uma ordem. Ah, eu vou bater no meu filho? Não. Não há necessidade. Não, tira o celular dele, tira isso dele. E nós precisamos aprender a ensinar para os nossos filhos que primeiro eu faço o que eu preciso, para depois fazer o que eu quero. Aquele ditado dos antigos que falam de pequenino que se torce pepino. Isso aí. Não é? Eu acho que ele tem que ser resgatado, né? Porque muita gente que não está sabendo lidar com isso, né? E aí às vezes fala assim, ai, coitadinho, eu não sei fazer, igual você falou, assim, evita conflito, deixa que eu faço. Para evitar o conflito. Né? Aí a mulher se sobrecarrega, ela se estressa, ela derrama isso tudo, às vezes na hora certa, ou na hora errada, ou com a pessoa errada, não é? Então isso aí é o equilíbrio. Infelizmente se derrama sempre em casa, né? Porque na rua você não pode sair brigando com as pessoas ou manifestando seu estresse com as pessoas. E, infelizmente isso acontece quando você está dentro de casa, que faz, infelizmente, a família se desestruturar, os vínculos perdem o fortalecimento e acaba a família cada um ficando de um lado. Então é muito importante hoje, Vera, as mulheres entender qual é o seu papel dentro da família. Porque a mulher ela tem uma percepção, ela tem uma forma de lidar com as emoções muito diferente do homem. Não que o homem não consiga, mas a mãe é diferente, não tem como. Mãe é diferente. Então a mulher ela precisa entender o papel dela de referência na vida dos filhos. Isso é importante para dar o início, né? Aí porque eu tenho uma frase que eu li, eu também gosto muito, que as pessoas falam, nossa, que mundo eu vou deixar para os meus filhos? Não é o contrário? Que filhos eu vou deixar para o mundo? Exatamente, porque o mundo, ele te traz influência, mas ele não te determina. O meio, ele te influencia, mas ele não te determina. E as nossas determinações, as nossas escolhas vêm através da educação, dos valores, dos princípios que nós recebemos. Isso daí é uma base que não muda. Pode passar, entra ano, sai ano, séculos e séculos, mas aquilo que nós recebemos se torna uma referência até mesmo para a formação da nossa personalidade. Porque nós somos um imã, né? Uhum. Porque a gente atrai aquilo que é... Você é o que você pensa. Você é o que você pensa. Então as pessoas têm que começar a parar para ver como que é importante você começar a criar isso dentro. Eu sou responsável pela minha família, pelos meus filhos, como eu quero que os meus filhos reajam na vida, em sociedade. Então esse é um papel familiar muito importante. Doutora Lidiane, nós estamos chegando no final. Oh, meu Deus. Mas eu posso contar com a presença sua para mais vezes? Pode. Ai, gente, pode me convidar que eu venho. Isso. E aqui me fala, aonde que as pessoas, qual o contato? Eu gostei, eu queria bater um papo com a doutora Lidiane. Você atende pelo SUS? Atendo pelo SUS, atendo no Centro de Atenção Psicossocial, no CAPS. Atendo no CAPS. E atendo consultório particular, né? Atendo em Bom Jesus, atendo em Campos, atendo em Guaçuí. Gente, então, olha, deixa um telefone de contato, fazendo favor, né? Eu não estava programada. Não, peraí. Mas a minha rede social... A rede social, isso. Vai lá no direct, porque, gente, é imprescindível a gente ter com quem contar, com quem falar, com quem nos orientar. Se você não teve essa oportunidade de ter um direcionamento dentro de casa, né, uma pessoa estudada, pronta para te dar um direcionamento, seja você que está iniciando ou você, mulher, que está sobrecarregada. Gente, o direct seu é qual? Seu Instagram? lidianesilva.pc. E se você quer marcar consulta, Clínica Provita em Guaçuí, DDD 28 999 48 3748. Ótimo. Então, mulher,
doutora Lidiane, lá no Instagram ou no trabalho. Não deixe, porque é uma orientação maravilhosa e eu tenho certeza que ela vai estar aqui falando de outros temas. Eu gostaria que você encerrasse esse Bom Dia Mulher de hoje deixando uma mensagem, deixando um recadinho, deixando não só para as mulheres, mas para os homens, para as pessoas em geral que vivem nesse mundo do tema de hoje, que é o amor próprio, doutora Lidiane. Que a pessoa possa parar, você ouvinte, pare alguns minutos e pense o que você tem feito para você que te traz alegria, que te traz paz, que te traz contentamento. Qual foi a última vez que você fez algo realmente por você, onde você despertou essa sensação de amor próprio? Porque, como eu disse, você é o que você pensa. Então, você se amar é um privilégio. Faça isso todos os dias, buscando sempre paz, buscando aquilo que te faz bem. Quando você para refletir sobre você com carinho e com serenidade, a sua vida flui muito mais. Obrigada. Gente, encerramos o Bom Dia Mulher de hoje com essa companhia maravilhosa, doutora Lidiane Silva. Essa mulher que ela é vencedora. Ao meu olhar, é uma mulher vencedora e de exemplo para muitas. Espero vocês na quarta-feira aqui pela 90.5 no Bom Dia Mulher, às 10 para as 10. Eu e todos vocês. Bom dia.